nosso povo amado que vieram estar na presença desse Deus que contempla cada um de nós. Chegamos até Ele com o coração sincero. Amém? Eu creio que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E nós não vamos sair daqui da mesma forma, porque o nosso propósito de estarmos aqui é buscar a face dEle e aprender mais e mais dEle para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Seja louvado, Deus. Seja louvado neste lugar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados? Todos estão aqui? Se coloque de pé em nome de Jesus para que possamos ler a palavra do Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo juntinho a ti. É assim, né? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Glória a Deus. Lucas 22, 31. Está escrito assim na palavra do Senhor. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me não conheces. Feche seus olhos. Pai, obrigado por este momento estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por este ambiente onde tua graça é manifesta em nosso meio. Obrigado pelos teus filhos que romperam depois de um dia de trabalho, ó Deus, um dia de descanso em casa, e vieram à tua santa presença para ouvir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco de maneira clara e precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Isso tudo eu te peço no nome de Jesus. Você pode dizer? Sente glorificando a Deus. Amado, esse versículo que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 22, a partir do 31, traz para nós um despertar muito grande, que nós precisamos buscar nos converter mais e mais. E a palavra nos diz em Salmo 7, 12: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já está pronta. Quando Jesus se aproxima de Pedro e fala para Pedro, dizendo que ele iria se converter, nós compreendemos claramente que tudo o que aconteceu na vida de Pedro era um processo para ele chegar aonde Deus queria, porque no coração do homem há muitos planos, mas o que prevalece
é o propósito de Deus. Jesus conduziu Pedro por um caminho que poucos dos discípulos puderam andar. Pedro foi uma pessoa especial para fazer algo daquilo que outros não tiveram coragem, e andar sobre as águas. Pedro tinha uma característica de alguém pronto a fazer algo determinado. E a palavra do Senhor nos narra a história de Pedro de várias formas. Quando Pedro se prepara para atingir um homem que estava obedecendo o sacerdote, cortando a orelha, Jesus o repreende. Nós encontramos Pedro indagando, Pedro questionando, Pedro falando com o Senhor. Não importa que perecemos. Nós olhamos o Pedro que outrora precipitadamente fala o que não deveria falar, age da forma como não deveria, porém andava com Jesus. Porém ele estava com Jesus. E para nós que entendemos que andar com Jesus deve gerar uma mudança em nós, uma transformação. E quando essa transformação não chega, quando nós não buscamos, nós entendemos que existe alguém que quer cirandar conosco, que quer nos envergonhar. Por quê? Porque diz ser de Jesus, mas não quer mostrar com ações, com atitude. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro foi alguém que Jesus chamou, alguém que Jesus testemunhou, alguém que Jesus indicou que ia fazer algo. Porém, existe um processo na nossa vida, é o que eu quero que o Espírito Santo flua neste lugar para falar ao nosso coração, que nós precisamos nos converter. Precisamos nos converter. Eu creio que entendermos isso nos dará maior autoridade, nos dará maior discernimento de viver. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que a vergonha está aumentando cada vez mais em meio daqueles que diz que está andando com Jesus, no meio daqueles que diz que tem intimidade com Jesus, daqueles que diz que vai e sobe o monte e Jesus se transfigura para eles. Mas em contrapartida, são pessoas precipitadas, são pessoas que é movida pelos seus sentimentos, são pessoas que não têm uma postura que o glorifica ao Senhor. E nós entendemos perfeitamente que por causa desses o nome do Senhor é blasfemado. Por causa da conduta desse, o nome do Senhor é envergonhado. Por pessoas que não entendem, que não compreendem, que não basta dizer que andou sobre as águas, que faz coisas que ninguém faz, que viu coisas que ninguém viu, que tocou aonde ninguém tocou, mas de contrapartida joga tudo no ralo quando age segundo o seu coração, quando age segundo aquilo que acha que é conveniente para si. Deus nesses últimos dias quer nos despertar para que possamos nos convertermos. Era tudo que Ele queria para o povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz isso. Eu creio que a conversão é uma mudança brusca que o homem faz quando é levado à verdade da palavra de Deus. Essa mudança traz para o homem o real sentido da sua vida.
E assim ele passa a glorificar a Deus. Eu creio que a conversão de um homem é algo que ele precisa ter quando ele encontra a palavra de Deus, quando ele encontra a verdade de Deus, quando ele é levado àquilo que Deus quer para ele. Ele tem que entender que deve se arrepender e olhar para aquilo que a palavra de Deus está pedindo para ele, e ele deve passar a aplicar na sua vida. E quando ele começa a viver isso, ele começa a glorificar a Deus. Quando ele, nas suas ações, age segundo a palavra de Deus. Nós entendemos que no Velho Testamento a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo do Senhor, os israelitas, por muitas vezes se perderam na idolatria, se perderam no engano, se perderam na mentira que as nações propagaram e acabavam vivendo uma vida reprovada diante de Deus. Por quê? Porque eles saíram do propósito da sua existência, que era mostrar para as nações a vontade de Deus através da sua vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver perfeitamente que este povo, Israel, eles, quando se desviava do propósito da sua existência em glorificar a Deus através da obediência, Deus enviava para eles circunstâncias adversas, contrárias, aonde eles gritavam para com Deus, eles pediam para Deus socorro, eles pediam para Deus ajuda, mas Deus, Ele sempre falava através dos seus profetas: vocês devem voltar para os meus mandamentos, vocês devem se converter novamente para os meus mandamentos, vocês devem se converter, se humilhar, orar e buscar a minha face, não é isso? E eu voltarei com as bênçãos sobre a vida de vocês, eu vou sarar vocês, eu vou curar vocês, eu vou transformar vocês quando vocês se converterem deste mau caminho. Entendo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Nós entendemos que os israelitas tinham um mandamento, como eles deveriam casar. Quando eles iam casar, eles deveriam casar segundo os mandamentos de Deus. Quando eles tinham filho, eles tinham que apresentar os seus filhos em consagração para Deus. Os filhos começaram a crescer, eles deveriam instruir os filhos conforme o mandamento de Deus. Eles iam ofertar e dizimar, eles tinham que ofertar e dizimar segundo os mandamentos do Senhor. Eles tinham que se relacionar com outras nações, eles deveriam se relacionar com outros povos segundo os mandamentos de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Quando eles tinham que colher, quando eles tinham que plantar, eles tinham que fazer segundo os mandamentos de Deus. Quando eles deveriam cultuar conforme os mandamentos do Senhor. Quando eles viviam isso, quando eles viviam tudo isso que eu estou falando para vocês, eles estavam no centro da vontade de Deus.
Seu casamento era segundo o mandamento. Seus filhos estavam crescendo segundo o mandamento. Eles estavam colhendo segundo os mandamentos. Eles estavam plantando segundo o mandamento. Eles estavam ofertando e dizimando segundo o mandamento. Eles estavam se relacionando com os outros povos segundo o mandamento. Eles estavam julgando e condenando segundo os mandamentos de Deus. Ali havia prosperidade. Ali havia sobre eles proteção, havia sobre eles segurança, havia sobre eles paz, havia sobre eles a graça de Deus, e eles eram bem-sucedidos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por quê? Porque eles estavam vivendo aquilo que Deus os chamou. Aplique na vida de vocês os meus mandamentos, e as nações vão ver para vocês, e as nações copiando vocês serão bem-sucedidas, serão abençoadas também, quando elas virem buscar em vocês como ser próspero, como ser bem-sucedido, como conquistar, como prosperar, como ter paz, como ter segurança. Vocês vão ensinar para eles os meus mandamentos. Se o povo não se converter de quê? Porque o povo, a nação, a terra se desviaram do Senhor, deixaram o Deus de toda a terra, o Deus do mandamento, que quer que nós olhamos para aquilo que Ele pediu, ordenou, colocou diante de nós, e nós aplicamos na nossa vida, para que pudesse viver as promessas daquilo que a palavra diz, que nós viveremos se atentamente ouvir e obedecer. Então, nesses últimos dias, nós precisamos falar para as pessoas: vocês precisam se converter. Se converter o quê? Em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, diga o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida era a luz dos homens. Nós podemos falar dessa forma para ficar mais claro. No princípio, para os israelitas, ele era o mandamento, ele era a vontade perfeita de Deus. Quando o homem olhasse para o mandamento, ele estava olhando para o próprio Cristo, que obedecia, e queria que o homem, ao olhar para o mandamento, visse Cristo, porque em Cristo há perfeição, em Cristo há satisfação, em Cristo há o prazer de Deus. Quando os israelitas entenderam isso e aplicavam para os seus filhos os mandamentos, eles estavam ensinando sobre Cristo. Quando ensinava para sua esposa, estava ensinando sobre Cristo. Quando ensinava para as nações, falava sobre Cristo. Quando eles ofertava conforme Cristo. Então, quando os israelitas estavam conectados com os mandamentos de Deus, eles estavam conectados com Cristo. Quando eles se afastavam dos mandamentos de Deus, eles estavam afastando de Cristo. E afastar de Cristo, afastar do mandamento, traria sobre ele caos, miséria, condenação, males que Deus não queria. Porém, só existia um caminho: se converter, fazer uma mudança e voltar novamente a olhar para a palavra de Deus, para o verbo de Deus. Agora nós estamos olhando e João está dizendo: tá bom, este verbo, este mandamento se fez carne e ele habitou no nosso meio, e ele é a luz de todo homem, vai dizer. Todo homem que olhe para ele não fica em trevas mais. Todo homem que obedece a ele não fica mais enganado, não fica mais preso.
Porque o Filho liberta quando nós aplicamos o Filho na nossa vida. E quando Jesus falou para Pedro, falou dessa forma: quando tu converter, Pedro, porque você ainda não tem a minha essência, porque você ainda não tem as minhas características, porque você não tem ainda o meu discernimento, porque você não pensa como o meu Pai pensa. E eu quero que você entenda que a vontade do meu Pai sempre é perfeita. Você não pode olhar para as circunstâncias e colocar a sua vida acima da vontade de Deus. Pedro, você deve sempre colocar a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, como verdade, para que todo homem veja, e vendo, se converta e viva o verdadeiro sentido da vida, que é viver os mandamentos, que é viver Cristo. Quantos entenderam? Então, existem pessoas que andam na igreja e eles acreditam que se converteram. Por que eles acreditam que se converteram? Diga assim para mim: por que, pastor, eles acreditam que se converteram? Porque eles dizimam e ofertam. Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejum 2 vezes na semana, e 2 vezes na semana, e dou dízimo de tudo quanto possuo. Quem está falando isso é quem? O fariseu. Existem pessoas que acreditam que se converteram porque eu jejuo, eu tenho um jejum diferente. O meu jejum é um jejum de mistério. Meu jejum ninguém faz, só eu e Deus sabe o mistério que é. Mas não se submete à liderança, não honra a sua esposa, não honra os seus compromissos, não tem uma vida pautada na obediência de Cristo, mas acredita porque jejua ou dá o dízimo, ele é convertido. Os fariseus pensavam isso, que eles eram convertidos, que eles tinham característica que agradava a Deus, porque eles jejuavam e eles davam o dízimo. Não. Entenda que essas pessoas precisam se converter. E se converter é muito mais do que aquilo que eles pensam, que é dar a oferta e o dízimo. Os fariseus também davam a oferta e o dízimo e ainda jejuavam. Mas muitos também acreditam que são convertidos porque em Mateus 23, 14, Jesus vai dizer para estes: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devora as casas das viúvas sobre o pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, escribas e fariseus, por quê? Porque vocês caminham, entram nas casas das viúvas e faz longas orações. Existem muitas pessoas que acreditam que é convertido porque ora 2 horas. Eu oro 3 horas, na madrugada que é melhor. Eu oro 3 horas, 4 horas, amanheço o dia orando. Mas se não se converter, a Bíblia nos diz, não entrará no reino. Existem pessoas que acreditam porque dá oferta, dá o dízimo, porque faz o jejum e porque também faz longas orações, acredita que é alguém convertido. Os fariseus faziam isso e não eram convertidos. E Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, quando tu converteres,
quando tu converteste. Você vai ajudar os teus irmãos. Encontramos outra característica de pessoas que acreditam também, que é convertida. Marcos capítulo 6, versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Existem pessoas que acreditam que é convertido. Rapaz, agora eu vi aquele profeta. Aquele profeta, eu fico 2 horas ouvindo aquele profeta. Eita, eu gosto de ver o profeta falando. Não. Herodes também gostava de ouvir os profetas. Herodes gostava de ver o homem que colocava terror, entre aspas, aos pecadores, mas mesmo assim não era convertido. Que nós possamos nesses últimos dias entender verdadeiramente que Deus está olhando para nós e dizendo: eu quero de vocês, de nós que aqui estamos, um convertimento verdadeiro. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus fala para Pedro, nós vamos ver que Pedro vai dizer para o Senhor: Pedro, quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. Porque o diabo, ele vai dizer no início: o diabo queria se andar com você, Pedro, mas eu roguei por ti. Mas roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, ajuda os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olhe para cá, preste atenção nisso. Isso tem sido a tristeza do coração de Deus. Pessoas que acreditam ser convertido só porque tem coragem de falar certas coisas, mas que na verdade não tem ainda a essência de glorificar a Deus através da sua vida. Pedro queria mostrar para Jesus que era alguém de coragem, que era convertido. Esse mundo não tem prazer para mim se não for viver para ti, Jesus. Eu não vivo sem o Senhor, eu não vivo sem a tua presença. É muito cantado, é muito pregado, mas a palavra do Senhor vai dizer que na primeira oportunidade que Pedro teve de mostrar aquilo que ele falava, ele foi reprovado. E por que ele foi reprovado? Porque ele não era convertido. Amado, nós precisamos nesses últimos dias pedir: Deus, não deixe que saia dos meus lábios palavras daquilo que eu não sustente diante de uma sociedade caída. Deus, não deixe que eu não venha te envergonhar quando eu falo que eu te amo acima de tudo e te trocar por 30 moedas. Não deixe, Senhor, que eu venha dizer que eu amo a tua presença, mas na primeira oportunidade de ver um clássico entre os times de futebol, eu te deixo para estar diante de homens pecadores que blasfemam o teu nome. E não deixe, Senhor, me converta, que viver para ti, foi cantado aqui, viver para ti. Então Jesus pega Pedro para dizer: Pedro, você vai ser o principal para ser um testemunho de que você não é convertido porque você fala, mas não vive aquilo que você fala. E quando você tiver coragem de viver, Pedro, você ajuda os seus irmãos. Então Pedro entendeu que milagre não converte ninguém. Subir no monte para ver pessoas transfiguradas não converte ninguém. Que vê a multiplicação de pão multiplicando diante dos olhos não converte ninguém. Ver pessoas ressuscitando não converte ninguém. Pedro entendeu que os poderes que Jesus manifestou tinham um propósito. Esse propósito era muito mais para fazer com que as pessoas entendessem que Ele era Deus e se convertessem. Porém Pedro
acreditou que já era convertido. Mas a verdadeira conversão, ela vem em nossa vida quando nós sustentamos aquilo que nós falamos a respeito de Jesus, e sustentamos e aplicamos diante da sociedade. Eu quero que você entenda, porque nesses últimos dias muitos vão mostrar que nunca foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. À medida que está se estreitando, à medida que está tornando aquilo que Jesus falou: olha, eu quero dizer para vocês que a porta é estreita e são poucos que entram por ela. Nós vamos ver uma pessoa convertida quando nós chegamos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do 16. E argumentando: o que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foram realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para isso não se divulgue ainda mais entre os povos, vamos intimá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre a este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram que não falasse, tampouco ensinasse em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-lo. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operava aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, agora tendo um encontro com Cristo ressurreto, ele ouve de Cristo: cuida das minhas ovelhas, Pedro. Ele entendendo agora que ele passou por um processo que ele não tinha força nele mesmo, ele foi buscar no Espírito Santo essa força, e Deus deu para ele essa força. Ele foi renovado, restaurado, firmado, convicto. E este Pedro agora, através do nome de Jesus, ele faz um sinal e cura um homem. Este homem curado agora, Pedro, é motivo agora de perseguição entre as autoridades. Pedro agora é um homem procurado para ser oprimido, para ser julgado, para ser condenado e para ser até morto. E quando aqueles homens se aproximam de Pedro, querendo intimidá-lo, nós encontramos um Pedro convicto, onde Pedro vai dizer para mim e para você nessa noite, quando ele diz para aquele homem, ele estava dizendo em palavras: eu estou pronto para morrer. Sim, hoje eu estou pronto para morrer. Por quê? Porque importa que eu venha obedecer a Deus, os mandamentos, do que a homem que só traz males para a minha vida. Quando eu obedeço a Deus, não importa a consequência, eu sei que sempre eu vou ter vida, nesta vida e na vindoura. Mas se eu deixo de obedecer a Deus para obedecer a mandamento e vontade do homem, eu estou morto na terra. Por isso eu continuo a obedecer a Deus. Pedro estava convertido, porque diante da ameaça de morte, ele não retrocedeu como fez da primeira vez. Amado, o que é que Deus quer de nós? Filhos, filhas, busquem minha força,
Busque minha coragem. Busque minha trepidez para falar aquilo que é a minha palavra, o meu mandamento. Não retroceda para cair no engano da palavra do homem e vocês morram espiritualmente. Pedro entendeu que se converter realmente é obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, mas eu obedecerei a palavra de Deus. Eu farei aquilo que Deus tem pedido nesses últimos dias. E o que Deus tem pedido nos últimos dias para mim e para você é: pois nós não podemos deixar de falar de tudo que nós estamos vendo e ouvindo a respeito de Jesus. Nós não podemos, igreja, não podemos. Ainda que vai se levantar pessoas querendo falar para mim e para você, não fale, vai gerar problemas. Eu não posso deixar de falar, porque em Jesus há um caminho para a eternidade. E se eu não falar de Jesus, as pessoas vão ficar na sua religiosidade, vai ficar na sua mentira, na mentira do diabo, no engano de Satanás, na opressão. Você, nós fomos convertidos, não para falar aquilo que o homem quer e deseja, mas aquilo que o homem precisa. O que o homem precisa é do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que foi dado, que temos salvação, que temos refrigério para nossa alma e temos esperança, porque Ele é o mandamento de Deus para nós. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus.